E para tratar sobre esse tema tão importante, né, e tão transversal e plural. Com certeza, a conversa de hoje, ela é só um início, né, porque, assim, o tema poderia se estender em muito, mas a ideia é que a gente comece esse debate para conseguir realmente discutir algumas questões que nós vivenciamos no dia a dia. Eu não sei se Antônio quer falar alguma coisinha de início? Eu gostaria novamente, né, de agradecer a disponibilidade, né, dos palestrantes, do Cláudio, Desirê, Marina, por ter aceito de pronto esse convite. Tenho certeza que as discussões que nós vamos travar aqui vão ser muito úteis aí para o dia a dia dos colegas defensores e defensores públicos. Obrigada. E também agradecer, então, os colegas que estão aqui participando, né? Esperar que esse debate seja bastante produtivo. De início, eu vou apresentar os nossos palestrantes, um currículo muito breve, né? Porque depois eu quero que vocês nos falem um pouco de vocês também. Mas o Dr. Cláudio Wagner é médico, mestre em psicologia pela URGS, especialista em psiquiatria também pela URGS, psicoterapeuta cognitivo-comportamental pela URGS e terapeuta de casal e de família pelo Instituto de Família de Porto Alegre. Desirê América Bragon é psicóloga, mestranda em Psicologia da Justiça pela Universidade Fernando Pessoa, de Portugal, investigadora no Observatório Permanente de Violência e Crime de Portugal. E Marina dos Santos, assistente social, especialista em Direito de Família e Sucessões e também graduando em Direito, atua junto ao Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre. Bom, o nosso plano de trabalho, introduzindo para os colegas, antes de já passar a palavra para quem a gente mais quer escutar, é que seja realmente um bate-papo, né? Então, não é para ser também um evento muito longo, é para ser realmente um debate, né? A ideia, a primeira rodada, eu vou pedir para os nossos palestrantes se apresentarem e falarem um pouco da sua experiência na atuação no cuidado das populações com questões de saúde mental, e já fazendo um link, né, sobre também questões que acham importante trazer conhecimento das pessoas que trabalham no sistema de justiça, em especial defensores públicos, né. Depois eu selecionei 2 temas, 2 perguntas, então, que eu vou propor que cada um dos palestrantes dê a sua perspectiva, então, pelo viés da psiquiatria, da psicologia, da assistência social. Debatemos, né, eventuais temas interseccionais que surgirem, e ao final vamos abrir para perguntas dos colegas. Convido também, se quiserem fazer uso do chat enquanto isso, né, ao final, claro, podem abrir o microfone e interagir também, mas se quiserem fazer algum comentário, eu vou estar cuidando do chat aqui, e posso também ler e já propor durante o debate inicial, tá? A ideia é que tome, assim, em torno de 1 hora, né, pela possibilidade de aumentar um pouquinho, mas também para preservar o tempo precioso dos nossos palestrantes e dos colegas também, que é sempre curto, né? E só introduzindo, antes de passar a palavra, a ideia até para os nossos palestrantes saberem, né, esse tema, esse evento, ele surge porque a Defensoria Pública, em especial, trabalhando com atendimento ao público, como qualquer instituição, qualquer lugar aberto ao público, né, nos surgem demandas das mais variadas possíveis. E a gente nota, eu falo por mim pessoalmente, agora me encontro trabalhando em Getúlio Vargas, designada 2 varas judiciais, ou seja, todo tipo de matéria, e surge realmente todo tipo de questão atinente à saúde mental. Tanto os assistidos que chegam com um debate que nós, como leigos, não conseguimos identificar exatamente qual a demanda, tem que às vezes peneirar para ver qual a demanda jurídica ali, se existe, como lidar, como acolher, como também casos em que uma demanda de medicamentos, uma demanda de internação compulsória, e também no processo criminal, né, em custódias, é frequente que a gente verifique já na entrevista reservada que aquele acusado tem alguma questão. Então, é buscando aprimorar o nosso trabalho nessas questões e nessas áreas que esse debate de hoje vai ser tão importante. Bom, então, eu vou passar a palavra, não sei quem quer falar primeiro, como eu disse, é bem aberto, bem amplo, né? Quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho de si, assim, e nos contem um pouco sobre a atuação com essas populações vulneráveis com alguma questão de saúde mental, podendo, como eu disse, né, já introduzir, se tiver alguma intersecção com a nossa área, com a defensoria, com o sistema de justiça, o poder judiciário como um todo. Algum de vocês gostaria de começar? Eu acho que eu vou fazer a vez, né, porque ninguém quer ser... Eu posso... Marina, então, por favor.
Então, assim, boa noite, né? O meu nome é Marina. Eu estou assistente social da segunda vara de família, né? Eu atuei como assistente social do Juizado da Infância e Juventude na comarca de Porto Alegre, e agora eu atuo na segunda vara de família e sucessões aqui na comarca de Passo Fundo. Eu agradeço o convite para falar desse tema que eu gosto muito, né? E trazendo um pouco para o meu trabalho hoje na vara de família, né? A questão da saúde mental é recorrente nos processos, né? Tanto porque as pessoas muitas vezes existem processos de interdição em razão de situações de adoecimento psíquico, quanto pelo fato dos processos de guarda, né? Onde as pessoas adoecem muito em razão do litígio, né? Então, isso também aparece lá na guarda. Eu trouxe alguns dados, assim, porque eu acho importante, no contexto de pensar, assim, os desafios que a gente tem no que se refere à saúde mental, porque, assim, segundo a ONU, a gente tem hoje 1 bilhão de pessoas com algum tipo de transtorno mental no mundo. Então, assim, 10% da população mundial sofre com alguma questão de saúde mental. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é desmistificar, né? Essa coisa de que quem sofre, quem tem algum sofrimento é o louco, é aquele que, né? Porque não, a gente tem mais de 10% da população com alguma demanda nesse sentido. E muitas vezes os investimentos em saúde mental são muito pequenos, né? No contexto das políticas públicas. E o próprio fato de a resolução 487 do CNJ ter vindo só em 2023, quando esse contexto da saúde mental sempre esteve presente, né, no sócio-jurídico, também indica o quanto essa demanda é sempre colocada em segundo plano. Se a gente considerar só a depressão, no Brasil nós temos hoje 5,8% da população com esse diagnóstico. É uma doença que é extremamente incapacitante, né? Para além disso, existem, né? A gente sabe que existem aspectos psicológicos, biológicos, culturais relacionados com esse adoecimento. Mas a gente sabe também, e aí puxando mais para o lado do social, né? Que os brasileiros que são pobres, com baixa escolaridade, são os mais suscetíveis às doenças e são duplamente vulneráveis na medida em que adoecem mais e têm menos acesso ao tratamento adequado. Aqui eu gosto de fazer um parênteses, assim, e falar um pouco de mim, porque eu acho que é importante. Quando eu era adolescente, eu tive um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. E, em razão disso, eu acompanho muito, né, pessoas com esse diagnóstico, grupos que debatem esse tema. E o que eu posso afirmar é que o que faz com que eu tenha conseguido me tornar uma adulta funcional, né, com uma colocação no mundo do trabalho, uma profissional que, inclusive, hoje atende esse tipo de demanda, né, é o fato de eu ter realizado acompanhamento psicológico e psiquiátrico durante toda a minha vida. Além, é claro, de ter rede de apoio, rede familiar, de ter aí a arte como uma potencializadora de vida, né? Mas, assim, eu uso o meu exemplo porque eu até gostaria de vir aqui dizer para vocês que existe uma receita mágica para resolver as questões de saúde mental. Mas a grande verdade é que não existe, né? O que existe são sujeitos que têm demandas diversas, que se adaptam melhor a uma ou a outra abordagem, né? Mas a imensa maioria das questões de saúde mental exigem acompanhamento de longo prazo, interdisciplinar. Exigem que o básico, que não é tão básico assim, seja bem feito, né? É o que de fato funciona. E, infelizmente, na maioria dos casos, é justamente esse básico que falta, né? Acesso ao tratamento continuado e eficiente, escuta, troca, plano individualizado de atendimento que respeite a singularidade das pessoas, um olhar atento, né, para aquilo que tem levado também as pessoas a adoecer, e não só um olhar
para diagnosticar, diagnosticar, diagnosticar. A gente precisa de profissionais que sejam capacitados para atender essas demandas, que são muito complexas, exigem preparo técnico, né? E a gente precisa de espaços que ofereçam essa qualificação e esse suporte nessa área. E eu acho assim que, para finalizar esse primeiro momento, outro desafio que a gente tem nesse campo é que ele tem sido alvo do que eu entendo como uma forma de oportunismo, né? Que surge porque a gente tem, no modo de vida contemporâneo, assim, uma busca por soluções de curto prazo, né? Uma busca cada vez maior por resoluções rápidas das coisas. Então, talvez a gente precise parar um pouco de procurar novas soluções para essas demandas de saúde mental e voltar a focar na efetivação da política de saúde mental que já está aí, né? E que é, sim, muito efetiva quando executada, assim, na sua completude. Acho que era isso nesse primeiro momento. Legal, muito obrigada, Marina. Nossa, assim, na tua fala inicial a gente já vê vários pontos, né? Mas eu vou me abster de comentar por enquanto. E daí, eu não sei quem quer se apresentar agora. Cláudio, Desirê? Desirê, depois. Posso falar, sem problema. Então tá. Boa noite a todos. Um agradecimento especial à Bia pelo convite. É um prazer estar aqui nessa noite e poder conversar com vocês. Eu sou o Cláudio Wagner, eu sou psiquiatra, eu sou diretor técnico da Clínica Recuperar, aqui em Passo Fundo, onde eu trabalho todas as manhãs. À tarde, eu trabalho no meu consultório e, à noite, eu faço faculdade de música, porque sem a arte a gente não consegue sobreviver. Eu também faço aulas particulares de violão, 3 vezes por semana. Saí agora, antes dessa palestra, da minha aula de pandeiro, e ensaio com a minha banda todas as quartas-feiras à noite, meu horário sagrado de refazer as minhas energias, né? Quando eu saio dos meus ensaios, eu acho a vida maravilhosa, pessoal, certo? Mas quando eu estou atendendo a situações de estresse, de psicose, de suicídio, não é fácil, mesmo com todos esses anos que eu tenho como psiquiatra, como professor de psiquiatria, como professor de psicologia da Universidade de Passo Fundo, em que eu fui durante mais de 30 anos, eu posso dizer para vocês que sempre é uma situação muito estressante, seja para a família, seja para o médico, seja para a equipe de saúde que está atendendo. Quer dizer, a gente está trabalhando, nos casos graves, obviamente, nas situações mais difíceis que tem, porque não é fácil a gente lidar com uma pessoa que perde a noção da realidade ou que apresenta algum risco, né? Inicialmente, eu posso dizer para vocês que eu, particularmente, sempre começo com um tratamento ambulatorial, né? As pessoas que me procuram, o que eu desejo para elas, que elas se recuperem com um tratamento ambulatorial. E, felizmente, a maioria das pessoas se beneficiam com tratamento ambulatorial, né? Mas tem casos de pessoas que não respondem ao tratamento ambulatorial, casos mais graves, onde há riscos. Por exemplo, risco de suicídio, risco de exposição, né? Então, nestes casos, risco de agressão. Então, nesses casos, a gente muitas vezes tem que lançar mão de outras alternativas quando o tratamento ambulatorial não funciona. E a primeira alternativa que eu tenho como forma de atender esse sujeito, de protegê-lo, as pessoas que estão à sua volta, é com uma internação chamada de internação domiciliar, que é quando o sujeito é colocado sob a responsabilidade da sua família, dentro da sua própria casa, e ele deve, então, ser monitorizado pela sua família.
É claro que, para fazer isso, eu preciso que a família tenha essa disponibilidade de tempo, tenha essa disponibilidade de saúde mental dos seus familiares para poder cuidar de uma forma adequada do sujeito, né? E que o paciente acabe se submetendo a essa forma de tratamento para que ela consiga ter resultados e o sujeito possa, então, sair dessa crise. Não dando certo essa internação domiciliar, aí então a nossa única alternativa parte para uma internação em clínicas, uma internação em comunidades terapêuticas, em unidades psiquiátricas, em hospitais gerais, enfim, em hospitais psiquiátricos que ainda funcionem, enfim, né, que a gente não quer isso, mas quando há situações de risco, né, para o próprio paciente, como o suicídio, como agressão, como risco de exposição, enfim, a gente muitas vezes tem que lançar mão dessas formas de tratamento, obviamente que por períodos curtos de tempo, no qual o paciente consiga se restabelecer o mais rápido possível, para que ele volte ao seu funcionamento normal, ou mais próximo do normal, né? E isso é uma situação complicada, isso é uma situação complexa que mexe com todos, mexe com a família, mexe com o paciente, é sempre uma situação estressora para toda a equipe que trabalha com pacientes graves, com pacientes com risco, e que a gente não pode tapar o sol com a peneira, bater a mão nas costas, dizer, não, vai para casa que tudo vai melhorar. Não vai. A gente sabe que uma psicose não passa com uma simples orientação ou com uma argumentação de que isso não é verdade, né? Que as pessoas acabam dizendo, olha, não adianta tu pensar assim se não é verdade. Seria ótimo se o paciente, ao ouvir esse tipo de aconselhamento, deixasse de ter sintomas psicóticos. Mas isso, infelizmente, não ocorre assim. Muitas vezes a gente usa medicamentos antipsicóticos que muitas vezes aquele paciente não responde àquele tipo de medicamento, tem que se associar com outro, pode ter uma doença refratária ao tratamento convencional e precisar de outras formas de tratamento para que ele consiga se superar os problemas que ele está enfrentando. Então, eu acho que é uma discussão super importante o que está sendo feita, né, para a gente poder ver quais os recursos que a gente tem, o que a gente pode ser feito e como é importante esse cuidado, né, de todos os órgãos, para quê? Para que tudo funcione de uma maneira mais adequada. Então, a minha ideia é conversar com vocês sobre essas situações de tratamento ambulatorial, de tratamento de internação domiciliar, de tratamento e internação, e trabalhar com os riscos, quando é que isso, ou uma forma de tratamento está indicada ou não, e como é que a gente lida com isso. Ok. Perfeito, muito obrigada, Cláudio. Também vários pontos aqui, mas também vou deixar para fazer um comentário geral depois. Pedir, então, para a Desirê fazer uma fala inicial para a gente começar a conversar daí. Olá, boa noite. Queria agradecer primeiramente o convite, agradecer os colegas que estão aqui presentes hoje, né, nessa discussão que é tão importante, e aproveitar também para pedir desculpa, porque eu estou com algum probleminha na minha voz, pode ser que ela falhe em algum momento, mas, enfim, questões aqui que eu ainda vou descobrir o que é. Com relação à minha experiência, né, no tratamento de pessoas com transtornos mentais, eu sou psicóloga, esqueci de reiterar isso, sou psicóloga, mas atualmente eu trabalho majoritariamente na seara forense. Eu trabalho como assistente técnica. E 99,9% dos casos pela defesa. Né, também pela acusação em alguns momentos, mas de maneira majoritária pela defesa. E na minha atuação na clínica, né, eu costumo dizer que a gente pega os transtornos mais comuns, né, os transtornos depressivos, transtornos ansiosos, TDAH, estresse pós-traumático, mas na seara jurídica, a gente pega os transtornos diariamente, nós lidamos com pacientes com quadros mais graves, então, esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, indivíduos em crises psicóticas,
até mesmo psicose puerperal, enfim, transtornos relacionados ao uso de substâncias, né? E especialmente na área jurídica, a maior dificuldade que a gente encontra, especialmente como assistente técnico, é comprovar aquele adoecimento, né? Porque existe um imaginário coletivo de que a medida de segurança ela é uma maneira de fugir ali da pena, né? Quando na verdade não é. A realidade dos hospitais de custódia não é uma colônia de férias, né, como se imagina. Então, muitos deles ferem, de fato, os direitos básicos. Né? O de Porto Alegre, por exemplo, que eu tive uma vez a oportunidade de visitar, eu encontrei pacientes presos, né, numa ala subterrânea, sem contato com outras pessoas, com as unhas enormes, né, convivendo ali com fezes, porque em virtude do adoecimento mental, alimento misturado com fezes, então realmente uma situação muito impactante se vê, né? E existem alguns filmes, séries, enfim, que retratam essa realidade. Eu vi que a Netflix lançou um documentário sobre o Hospital Colônia em Barbacena. Esse eu ainda não vi, mas já vi alguns filmes sobre. E o que aconteceu nesse hospital foi lá nos anos 70, né? Mas nos dias atuais ainda acontecem muitas situações similares, como eu dei esse exemplo do Hospital de Porto Alegre, e além disso o uso inadequado de técnicas, né? Como por exemplo a eletroconvulsoterapia, que é uma técnica de neuromodulação através de choques, que ela é indicada para alguns casos, mas não todos, e muitas vezes essa técnica ela é usada ali para punir um paciente indisciplinado, por exemplo. Então, além dessas quebras de direitos, essa internação em hospitais de custódia, ela acaba sendo também uma maneira de manter os indivíduos ali por tempo indeterminado, né? Então, vira uma pena eterna ali. E aí, por esses motivos também se iniciaram as ações ali da Lama, né, que é a conhecida luta antimanicomial, que ficou mais marcada ali, né, oficialmente, com a Lei 10.216 de 2001, com a lei que é conhecida como a Lei Antimanicomial, que traz algum desses aspectos das internações, né, e coloca que o transtorno mental e enfim, a pessoa, o indivíduo com transtorno mental, ele deve ser tratado com o melhor tratamento possível, consentâneo às suas necessidades. E a internação somente seria realizada mediante um laudo, né, que caracterize os motivos e, como o Cláudio bem disse, né, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, qual seria o objetivo grande dessa internação psiquiátrica? Reinserir esse paciente no seu meio, né? Então, a reinserção social. E aí, com o advento da resolução 487 do CNJ, ficam ainda mais reforçados esse direito, né? Que além de ter o acesso, o melhor tratamento consentâneo às suas necessidades, ela deve ser tratada com respeito, né? Em benefício exclusivo da saúde, ter direito ao esclarecimento médico a qualquer momento sobre a necessidade dessa hospitalização ou não, especialmente quando ela é involuntária, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis, e preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, que seria o tratamento ambulatorial, né? E aí esse tratamento ele é feito através de um PTS, que é um projeto terapêutico singular, por meio de vários programas, né, dentre eles que articulem com educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura, enfim, um acompanhamento realmente individualizado para aquela pessoa que sofre do transtorno mental. Obrigada, Desirê. Ouvindo, assim, de todos, né, eu acho que em todas as falas de vocês já iniciais já perpassa, assim, como o tema é rico, e se o caso de um paciente nunca vai ser igual ao outro, né, e que, na verdade, não tem fim, às vezes também
provavelmente é muito imprevisível também. Às vezes tu acha que não vai funcionar e funciona, ou não funciona quando se espera um cenário, né? Assim, é muito, muito rico mesmo. Acho que isso também se perpassa nesse debate de nós hoje, né? Que não tem um ponto final e que tem uma série de temas que nós podemos aprofundar. Então, vocês já trouxeram um pouco da fala, né? Mas o primeiro tema que eu tinha selecionado para a gente tratar especificamente é precisamente a internação compulsória, né? O que acontece? Vou falar da minha experiência, que certamente ela se repete nas outras comarcas e defensorias, né? É muito presente a demanda, especialmente de familiares, que acabam nos procurando, geralmente na sexta-feira, às 6:30 da tarde, né? Com um desespero, meu filho tá quebrando tudo lá dentro de casa, eu tô com muito medo, eu preciso que ele vá ser internado. E frequentemente não tem toda a documentação que a gente pede, porque com isso em mente, né, que a Desirê também colocou também, e que, na verdade, todos, né, nós precisamos ter um substrato, um laudo médico, uma indicação, em tese, ter passado por um tratamento ambulatorial, mas na prática não é sempre que se apresenta assim a situação. E por isso que eu acho importante esse debate com vocês, porque eu, pelo menos, me sinto da seguinte forma: a gente vê que é uma situação urgente e muito grave, né? Então também fica aquele receio, embora com certeza é uma intervenção excepcional, e a gente tenta no máximo efetivar isso também fica aquele temor de, bom, vou ser eu que vou dizer, eu não vou entrar com essa ação agora, eu vou pegar para mim, como defensora, a responsabilidade de dizer, eu não vou internar, não vou pedir para internar essa pessoa. Então, isso é um desafio muito grande que eu vejo, assim, na nossa atuação. E é frequente, né? Geralmente é por causas de dependência química, pelo menos na minha vivência enquanto defensora. Então, eu queria saber, né, para a gente começar esse debate, de cada um da sua perspectiva, né, da psiquiatria, da assistência social, da psicologia, o que seria o tratamento ideal dessas pessoas? Vocês já comentaram um pouco, né? Mas, assim, o que a gente deveria ter? O que seria o cenário ideal? Porque a Marina comentou muito bem. A nossa população da defensoria, geralmente esses grupos vulneráveis com muito pouco acesso aos recursos, né, tanto financeiros, mas de assistência social mesmo. Mas o que seria o ideal para esses pacientes? Por onde eles deveriam entrar no sistema? O que é o tratamento padrão ouro? E quando que a internação compulsória, ela entra, né? E daí aqui também, já pegando o gancho também, o Cláudio já comentou um pouco, mas quanto ao prazo, obviamente que ele tem que ser uma internação com prazo, né? E não, a ideia não é deixar a pessoa lá para sempre, ao contrário. Mas também eu sinto pessoalmente, compartilhando, que muitas vezes os familiares têm essa vontade, né? Eles chegam e dizem, também tem vários que chegam e dizem, é a terceira, quarta internação que nós estamos encaminhando, e eles dizem, doutora, tem que ser mais tempo, tem que deixar 6 meses lá, porque da última vez ficou 30 dias só, isso não adiantou, e daí no outro dia já estava usando droga de novo lá na biqueira. E eu fico muito também na dúvida, por isso o debate, né, com profissionais, porque, por um lado, a gente fica pensando, será que não é pouco tempo? Será que é por causa de recurso público que realmente se acaba dando alta antes? Ou é porque também falta um fortalecimento dessas famílias, né, no sentido, também quero uma responsabilidade, não quero assumir essa responsabilidade que seria tão essencial, né, eu quero deixar a pessoa lá. Então, eu levantei várias coisas aqui. Também, quem quiser falar primeiro, eu não vou, né, podem, por favor. E eu gostaria que vocês debatessem também, tá? Acho que eu posso seguir a ordem. Com relação à internação compulsória, né? Eu acho que eu gosto de fazer um exercício de reflexão, assim, que é pensar, bom, eu quebrei uma perna e aí eu chego no hospital e me dizem que a única alternativa é amputar a perna. Bom, isso gera um estranhamento, né? Porque a gente sabe que existem uma série de outros procedimentos, né, que podem ser feitos antes, na maioria das vezes, pode ser feitos antes de amputar uma perna, que é tão importante, assim como é a nossa autonomia, né, o nosso direito de ir e vir, enfim. Então, assim, eu acho que a questão da internação compulsória não é o fato de ela ser excepcional e a gente conseguir tratá-la como algo excepcional, né? Em alguns casos, ela é, sim, necessária, mas é de que ela possa ter este lugar de excepcionalidade, né?
Depois disso, eu queria pontuar um pouco a questão do uso de drogas, né? Porque eu acho que essa é uma demanda grande relacionada com as internações compulsórias, né? As internações compulsórias com frequência estão relacionadas ao uso abusivo de drogas. E aí eu acho que também cabe uma reflexão do lugar que tem, né, o consumo de substâncias hoje na sociedade. A gente tem que reconhecer que a gente vive numa cultura de drogas, né, que, para além do uso de álcool, de crack, de cocaína, a gente tem um uso excessivo de medicação, né, então a gente tem, sim, uma cultura de entorpecimento e que é uma resposta a um mal-estar que está posto aí, né, existe um contexto histórico que traz como consequência, né, é uma resposta a um cenário. Então, assim, dito isso, fica claro que a gente precisa também desestigmatizar os usuários de substâncias psicoativas, entender que esses sujeitos são também uma produção social, é claro que eles têm a sua autonomia, fazem as suas escolhas, assim como todos nós, mas também são fruto de um fenômeno que é social, que é cultural, e que, portanto, as soluções produzidas têm que ser também coletivas, né? Enquanto a gente só pensar em alternativas individuais, a gente vai ter um alcance limitado. A gente vai conseguir, evidente, ter avanços. Os atendimentos individuais são fundamentais, né? Não estou aqui dizendo que eles não devem acontecer. O que eu estou dizendo é que a gente tem que conseguir pensar para além deles, se a gente quiser, de fato, ter uma alteração aí no que se refere ao consumo de substâncias. E aí eu trouxe 2 exemplos, baseados um pouco na minha experiência, assim, de vários casos que eu atendo, né? Então, assim, imaginemos nós, um homem, 55 anos, perda de memória relacionada com o uso abusivo de álcool, usa uma sonda gástrica, tem dificuldade de se locomover, tem uma filha com a qual ele não tem contato há 20 anos, não tem outros vínculos familiares, não tem rede de apoio. Bom, essa situação chega lá e a gente não tem muitas possibilidades extra-hospitalares para garantir o direito desse sujeito, né? Ele não tem uma rede de apoio, ele tem limitações importantes, ele não consegue, né, garantir os seus cuidados pessoais básicos. Então, de fato, a institucionalização, a internação compulsória, por exemplo, ela é, né, uma alternativa que venha atender, de fato, a necessidade desse sujeito. Só que, de toda forma, nesse cenário, a gente tem que pensar, né, o quanto a leitura que a gente tem que fazer é do tanto que a rede também falhou até ali, né, o quanto a gente, como sociedade, falhou para que esse sujeito chegue a esse ponto, né, de daqui um pouco ser encontrado em casa, sozinho, em situação de extremo risco e vulnerabilidade. E aí sim vai para uma internação, possivelmente pelo resto de sua vida, né? Porque não temos outras alternativas mais. Mas aí um outro exemplo, né? Uma mulher de 30 anos, diagnóstico de esquizofrenia, uso abusivo de álcool, de cocaína, uma família socioeconomicamente vulnerável, vínculos fragilizados, mas existentes, né? Essa mãe que tem o vínculo com a filha, que cuida dos netos. Bom, aí a gente tem uma série de encaminhamentos. E aí o problema é que quando a gente entende que esta mulher de 30 anos, porque já teve uma ou duas internações, a única solução é que ela fique lá para sempre, né? Essa semana eu atendi uma situação de alguém que ficou internada, que teve diversas internações e depois conseguiu se reorganizar, enfim, agora já está há alguns anos sem nenhum episódio de recaída, né? Aí a gente tem como alternativa encaminhamento e acompanhamento junto ao CAPS, fortalecimento desses vínculos familiares pelos serviços da assistência social, garantia de escola
de qualidade para esses netos que estão com a avó, que também está sobrecarregada, né? As políticas de redução de danos, a gente fala muito pouco sobre elas, mas também são muito importantes em alguns contextos, né? Muitas vezes a gente tem sim que focar na questão dos danos, né? De reduzir os danos e não só o combate ao uso. Então, é fato que a gente tem alternativas diversas, né? Todos os caminhos são bastante trabalhosos, exigem engajamento de várias políticas públicas, mas é nesse sentido, né? De que há tudo isso para compreender esse caráter de excepcionalidade que deve ocupar a medida de internação compulsória. Eu já, Cláudio, já te passo, né? Mas sequência. Isso, só comentar, né? É exatamente isso, Marina, eu acho que é a discussão, porque cabe a todos nós efetivar essa excepcionalidade, né? Mas, por exemplo, em Getúlio Vargas, até recentemente, nós não tínhamos CAPs, né? Então, tem comarcas, tem cidades pequenas em que os serviços de assistência social, às vezes, tu manda uma requisição, eles não entendem o que é para fazer. Então, eu acho que, porque às vezes a gente nunca pediu, né? Então, assim, esse teu relato é muito importante para saber o que pedir, né? Também tem isso. Acho muito importante a gente entender essas outras áreas. Muito, muito importante teu relato. Obrigada. Cláudio, com a palavra, por favor. Daí a gente segue a ordem. Bem, eu acho que está sendo muito legal essa conversa, assim, porque a gente pode pensar sobre diversos ângulos, né, pessoal? É claro que seria muito melhor que nós tivéssemos um paciente que respondesse ao tratamento ambulatorial e que ficasse bem, ou que respondesse aos seus familiares numa internação domiciliar e ficasse bem, ou que ele viesse para uma internação voluntariamente, né, e colaborasse com o seu processo de tratamento. Mas, infelizmente, isso é uma utopia. Porque, na maioria das vezes, nós temos, principalmente em dependência química, pacientes que não têm o menor juízo crítico sobre o seu estado, sobre o seu momento, e não tem mais nenhuma consideração pela família. Não que eles não gostem da família, mas é que a substância faz isso com ele. Então, é uma questão extremamente difícil. Eu estou com a tua pergunta na cabeça, Bia, que tu dissesse assim, qual é o padrão ouro? Qual é o tratamento que resolve tudo? Eu te confesso que nós também estamos buscando isso, entende, Bia? Não existe um tratamento único, principalmente em dependência química, que a gente possa dizer, ó, faz isso, que isso vai dar certo. Não existe. Infelizmente. Eu gostaria que existisse. Ó, tem uma terapia que é eficaz para dependência química, o sujeito faz aquela terapia, em 4 meses de tratamento, ele está curado. Não existe. Ó, eu queria que o paciente tomasse um fármaco, e aquele fármaco curasse ele, e ele nunca mais fosse buscar substâncias químicas. Não existe. Então, isso significa que todos os tratamentos são inválidos? Não, muito pelo contrário. Todas as formas de tentativa de tratamento são válidas. Por quê? Em função da diversidade humana. Tem sujeitos que vão responder muito bem a um tratamento que existe há muitos anos e que é bastante conhecido e eficaz, que são os alcoólicos anônimos. Tem pacientes que respondem muito bem a essa forma de tratamento, mas ela não é a única para todos. Então, tem pessoas que não vão se beneficiar dos alcoólicos anônimos. Tem pessoas que poderão se beneficiar com as intervenções psicossociais do CAPS. Ótimo. Mas também não vai ser para todos. Tem pessoas que vão fazer internações e não vão se beneficiar de internações. Eles vão sair da internação e vão voltar a usar substâncias novamente. Porque eu sempre digo para as famílias que nos procuram que a internação não é o final do processo. Ela não garante a cura. Seria ótimo se nós pudéssemos afirmar isso, mas nós estaríamos mentindo. Porque a internação, a única coisa que ela garante é a desintoxicação, que eu, particularmente,
não acredito em tratamento de dependência química cujo sujeito não passe por um processo de desintoxicação, seja a nível ambulatorial, seja no CAPS, seja onde for. Se ele não se desintoxicar, o tratamento dele é falho. É a mesma coisa que tapar o sol com a peneira. Entende? Quer dizer, aí tu já estou sendo um pouco mais incisivo. Quer dizer, o que eu acho que é importante para um paciente com dependência química? Ele tem que passar por um processo de desintoxicação. Seja a nível ambulatorial, seja numa internação domiciliar, seja numa internação clínica. Este processo, se ele não passar por isso, não vai ter resposta. E aí, porque ele vai ficar... Porque a substância, no caso que é uma das mais usadas e mais graves, que é a cocaína, ela faz com que a pessoa perda o seu senso crítico. Né? Ela fica psicótica. Então, nós não estamos falando com o sujeito nas suas funções mentais adequadas. Não. E por isso que a gente escuta, muitas vezes, as linguagens populares que dizem assim, não dá para discutir com bêbado, correto? E isso é uma grande verdade. Porque, às vezes, a família fica discutindo com um paciente alcoolizado. Não adianta, não funciona. Ele primeiro tem que sair do quadro de intoxicação alcoólica para poder recuperar o seu juízo crítico, para poder pensar sobre a sua vida. Isso é verdade. Então, eu penso que uma das coisas fundamentais é o processo de desintoxicação, seja qual forma de tratamento que é oferecido. A gente não pode perder esse norte. Certo? Isso, sim, a gente tem. Mas em padrão ouro, um que funcione para todos, não tem, certo? E outra coisa, a gente, como vocês acolhem famílias, nós também acolhemos famílias, porque nós não saímos de uma clínica com um alto-falante dizendo, venham internar aqui, nós oferecemos o melhor tratamento. A gente não faz isso. É as famílias que nos procuram, desesperadas, porque muitas vezes já tentaram de tudo e não responde ao tratamento. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente faz um acolhimento daquela família desesperada, daquela família sofrendo, daquela família ameaçada de morte, muitas vezes, pelos seus pacientes, pelos seus familiares doentes, e que precisam de ajuda. Entende? E esse é o nosso papel, acolher as pessoas. E eu sempre tenho dito para os meus pacientes que internam e reinterno e que recaem, olha, eu estou aqui de novo acreditando em ti. Eu acho que tu tem condições de mudar. Porque esse é o nosso papel. Nós temos que acreditar no processo de mudança dos nossos pacientes. Mesmo que se leve 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. A gente tem que estar sempre apostando no processo de mudança dos nossos pacientes. Ok. Perfeito, Cláudia, obrigada. Eu teve um caso que eu tive conhecimento ali em Getúlio, que nós entramos com uma ação de internação compulsória, e já era a 4ª ou 5ª vez que a mãe procurava a paciente que estava grávida, né? Então, e ela fugiu de 3 ou 4 clínicas. Se tentava internar, ela fugia. Daí a mãe dizia, não, vou ter que ser em Passo Fundo, porque daí ela não foge. Fugiu também. E já tinha outras 2 crianças e estava num ponto muito crítico, assim, ela pegava o sapatinho, a mãe dela cuidava dos netos, e ela não podia botar os calçados das crianças para fora para secar, porque a filha ia lá pegar o calçado para vender por droga. Então, assim, um quadro, eu atendi a mãe e fiquei muito fragilizada também, assim, muito impressionada. E esses dias, a assistente social do município me mostrou uma foto da paciente cuidando do bebê, tá grávida agora, desintoxicou, então a 5ª vez deu certo. Ela tá fazendo um enxoval, ela tá super bem, ela tá restabelecida. Então, aquele caso que eu, como leiga, né, assim, às vezes passa na nossa cabeça, assim, nossa, esse não vai ter jeito. E sempre tem, aparentemente, né? Então, bem importante lembrar disso e também, mas que também não tem solução fácil e nenhuma única certa, né? É muito importante. Vou passar, Desirê, por favor. Então, a internação involuntária para dependentes químicos, de igual forma, né, ela vem também depois de uma decisão do médico responsável, né? E aí ela vai ser indicada depois de uma avaliação
sobre o tipo de droga, o padrão de uso, né, daquele indivíduo, e na impossibilidade de outras alternativas terapêuticas, né, como Cláudia e Marina falaram, o ideal de fato é que o tratamento seja ambulatorial, mas especialmente no caso de dependentes químicos, isso fica muito mais difícil de controlar, né. E quanto ao tempo de duração, é o tempo necessário à desintoxicação, de fato, né. A legislação ali, a lei de drogas, 11.343 de 2006, se eu não me engano, e a 13.840 de 2019, elas falam em um prazo máximo de 90 dias, né? E o término ali seria determinado também pelo médico responsável, mas tendo a família ou responsável legal a possibilidade de requerer, junto ao médico, a interrupção desse tratamento também. E com relação ao tratamento, quanto antes ele foi iniciado, melhor, né? E aí deve ser adaptado às necessidades específicas, né, de cada indivíduo, com um projeto terapêutico singular, como eu já falei, e atendendo às necessidades integrais do sujeito, né? Ele deve ser considerado como um todo. Então, os aspectos sociais, os aspectos econômicos, os aspectos educacionais, os aspectos laborais, enfim, todas as características de fato daquele sujeito, né? E o ideal é que seja um tratamento multiprofissional, então, psicólogo, psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, enfim, todo e qualquer profissional que possa auxiliar ali, especialmente baseado no projeto terapêutico singular que foi construído para aquele paciente, né? Então, esse tratamento ele tem que incluir um aconselhamento profissional, a psicoeducação, treino de habilidades sociais, manejo de contingências, prevenção da recaída, ações motivacionais, especialmente nesse caso de dependência química. A motivação ela é muito importante, né? Especialmente a motivação intrínseca do sujeito. Claro que com todas essas atividades vem também a motivação extrínseca, né, por parte dos profissionais, mas essa motivação do próprio sujeito, ela é muito importante também, né. Além disso, o manejo ali do estresse, e da fissura, porque a fissura, ela traz o estresse, né, enfim, estratégias de enfrentamento, né, e tudo isso no intuito de estimular ali o processo de mudança desse paciente. E aí, por isso, é muito importante a inclusão da família e da comunidade, no geral, no tratamento dessas pessoas, né? Que deve, inclusive, ser contínuo mesmo após a alta médica da internação, né? Porque a internação, ela funciona ali como um SOS, no momento para realizar a desintoxicação e auxiliar em alguma crise mais grave. E, bom, os desafios principais, eu acredito, eu trago até esse exemplo aí que a Bia trouxe, né? Pacientes gestantes, pacientes adolescentes, pacientes gestantes e adolescentes, né? Pessoas sem rede de apoio, e pessoas com comorbidades psiquiátricas, né? Então, uma pessoa que é dependente química e tem também um transtorno mental, uma patologia psíquica, isso acaba dificultando o tratamento, né? Especialmente porque o uso de substâncias em pessoas com transtornos mentais, especialmente os mais graves, mesmo que seja um uso casual, recreativo, ele pode gerar piores consequências, né, em comparação com indivíduos sem transtornos mentais. Então, aumentar as chances de um dano neuropsicológico, prejuízos na produtividade, enfim, um aumento da vulnerabilidade também desse sujeito, né? Bom, eu acho que é basicamente isso. Muito bom, obrigada também, Desirê. Isso, assim, é uma coisa que, como leiga, eu já tinha identificado, pensava, mas é importante essa confirmação do depois da internação mesmo, né? O que realmente corrobora que tem a efetividade. Conectando tudo que vocês comentaram, né? De que esse fortalecimento da família, esse acompanhamento da rede e esse atendimento, essa motivação, eu penso nisso também porque, claro que nós não vamos fazer esse atendimento, mas como a família nos procura,
é importante ter esse conhecimento enquanto defensora, né? Saber, e também eu imagino que tenha toda uma questão da fragilidade quando da família, né, por essa questão. Não é só o paciente que está num sofrimento naquele momento, né? Mas toda a família. Então, assim, a internação acho que vem como uma coisa realmente, como tu disse, um SOS, né, para todos ali envolvidos, mas não vai ser uma solução definitiva. E a gente tem que ter isso em mente nessa atuação, né? Eu vou relembrar os colegas que estão acompanhando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário no chat ou abrir o microfone também, fiquem bem à vontade, tá? Para a gente fechar esse ponto. Enquanto isso, deixa eu ver se eu tinha separado mais alguma coisa, embora seja um tema muito rico, né? Que teria muitas coisas para a gente tratar. Se não tiverem mais comentários, eu vou passar então para o nosso segundo tema, sem prejuízo da gente voltar para esse primeiro, né? Sobre então as medidas de segurança, que também vocês já entraram, né, um pouquinho, especialmente a Desirê comentou um pouco no início, né? Inclusive da experiência dela nesse hospital de Porto Alegre. Para, assim, realmente, né, a medida de segurança, daí nós estamos falando de um processo criminal em que houve uma avaliação médica em que se constatou que a pessoa, apesar de ter praticado um crime, não teria consciência do caráter ilícito daquela prática, e que, portanto, ela não é aplicada uma pena, mas sim uma medida de segurança. Isso é o que nós temos na teoria, né? E na prática, a efetivação disso, ela ainda é muito nebulosa. Realmente, temos, assim, histórias e um histórico no Brasil, inclusive, que já ensejou condenação, né, do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por uma violação massiva de direitos no cumprimento de medidas de segurança, e que vem realmente motivando a edição da política antimanicomial, né, da Lei 10.216 de 2001, e agora, muito recentemente, essa resolução que vocês também já comentaram, do CNJ 487, que foi editada em fevereiro de 2023, que determinou uma série de medidas, mas a que mais ficou pop, né, foi realmente o fechamento dos manicômios. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né, sobre, da perspectiva profissional de vocês, se já tiveram experiências com pacientes, pessoas que cometeram crimes, e como que vislumbram, sabe, se na prática, como que deve ser o tratamento dessas pessoas e quais os principais desafios que verificam na efetivação disso. Só para explicar, né, também, tem outro caso ali em Getúlio, parece que eu já vi de tudo ali em Getúlio, assim. Esse é um menino, enfim, que tinha uma medida protetiva e claramente também não entendia o caráter da medida protetiva, foi preso e ficou preso um período, sabe? No presídio, inclusive tentou suicídio até eu conseguir a liberdade provisória dele. E, assim, foi uma discussão ali para mim, e com a juíza, com a promotora, assim, o que a gente faz com ele? Porque agora ele também é um assistido numa questão de saúde mental, o pai não quer ter cuidado com ele, o irmão também tem um quadro de saúde mental, então ele fica, também, como a Desirê comentou, ele tem um quadro de transtorno mental que é agravado pelo consumo de substâncias, né? E, assim, por um momento, até nós comentamos, a juíza comentou assim, nossa, e nós não podemos mandar ele para um hospital psiquiátrico. Porque é realmente uma solução que às vezes parecia mais fácil, né? Nós temos um lugar para mandar a pessoa e é assim. E põe um ponto final nisso. Mas é óbvio, né, que nós, avançando como sociedade, não é isso que nós desejamos, nós não queremos mandar a pessoa para lugar nenhum. Né? Queremos que ela se reinsira na sociedade, que a gente solucione efetivamente aquela questão. Mas então é dentro disso, né, desses casos práticos, assim, que eu pergunto para vocês as opiniões a respeito disso e dessa efetivação, porque com certeza também é muito dificultosa. Eu não sei se querem seguir na mesma ordem. Marina, vamos lá? Pode ser. Acho que um primeiro ponto é que é natural que haja um desconforto, um incômodo da sociedade, porque a gente vive numa sociedade que é punitivista, e é, sim, assustador que sujeitos que cometeram crimes não estejam dentro de uma instituição total, né? Porque é a mentalidade que a gente tem. Acho que é natural que isso gere um alvoroço, né? E porque, de fato, eles podem, sim, oferecer risco a si mesmos e a outras pessoas, né? Mas a gente não pode, primeiro, esquecer que são pessoas inimputáveis, né? Então, assim,
Esse é um elemento que a gente não pode perder de vista e que é muito grave que sujeitos inimputáveis estejam em um espaço de tanta violação de direitos que acaba sendo uma pena muito mais rigorosa do que aquela que temos nas prisões. Né? O outro ponto é que essas instituições, o fim dessas instituições tem que acontecer articulado com uma série de outras medidas de ampliação do atendimento psicossocial. Né? Nós temos hoje CAPs sobrecarregados. Os CAPs não dão conta do que temos aí. Então, o temor é legítimo, né, das equipes, porque, bom, o que vamos fazer com essa demanda nova que surge? Como é que vamos dar conta nos hospitais que também estão com leitos, estão sobrecarregados de trabalho de internações psiquiátricas? Eu trouxe um dado que, assim, de acordo com a OMS, 70% dos gastos em saúde mental nos países de média renda são usados com hospitais psiquiátricos. Essa porcentagem cai para 35% nos países de alta renda. O que isso indica, né? Que uma inversão da pirâmide, ela é possível. Não se trata de ter menos gastos em saúde mental, veja bem. Se trata de inverter essa pirâmide. E não existe como apenas retirar uma instituição sem que haja uma ampliação de serviços em outros espaços. Os dados de São Paulo dizem que entre 2014 e 2019, no estado de São Paulo, teve um crescimento de 32% da oferta de CAPs e uma diminuição de 43% dos leitos destinados à psiquiatria. Então, é um movimento assim, é um movimento semelhante, claro, os hospitais forenses têm aí outras características, vão exigir outros tipos de intervenção, outras formas de acompanhamento a esse sujeito, sem dúvida. Mas, de toda forma, a questão é que quando a gente fala em diminuição de instituição total, a gente tem que necessariamente falar em ampliação de outros serviços que deem conta dessa demanda. Eu acho que esse é o ponto principal com relação a isso. Perfeito. Só também brevemente, antes de passar a palavra, a ideia, então, né, é que não se torne, não pode ser uma medida desassistida de outras, né? Afinal de contas, também pode acabar se subvertendo, né, sob o pretexto de vamos acabar com a internação nos hospitais, que tem que realmente, da forma como talvez vinha sendo, tem que acabar, mas também não pode acabar representando uma outra violação de direitos ao desassistir essa população, né? Então, muito importante os dados, assim, também não conhecia. Obrigada. Cláudio, por favor. Na verdade, eu vou ser bem franco com vocês, eu não tenho muita experiência com essa questão da psiquiatria forense. Né? Que eu acho que está ligada à psiquiatria forense, né? Eu não tenho uma vivência disso, eu não trabalhei com psiquiatria forense, mas é uma situação que faz a gente pensar e preocupa a todos, né? O que eu fico pensando, assim, é de quem é a responsabilidade de liberar um sujeito que cometeu crime e dizer que ele está apto para viver na sociedade novamente. De quem é essa responsabilidade? Eu estou fazendo uma pergunta. Assim. Pois, na verdade, acredito que seria um julgamento médico, né? Mas não é. Existe toda uma problemática daí, entrando até na questão do prazo da internação, sem entrar de como que ela vai ser efetivada, né? Mas uma grande discussão dentro do direito é um indivíduo que não tem uma condição de saúde mental, ele tem um prazo, ele não tem prisão perpétua, né? Isso é vedado. Agora, do jeito como estava colocado no Código Penal e como ainda, em tese, se tenta fazer, uma pessoa com um transtorno mental, ela poderia ficar sujeita a uma medida de internação eterna, até a morte, né, perpétua. Porque se não tivesse
um laudo, ou alguém dizendo essa pessoa pode, já se restabeleceu, em tese ela poderia ficar para sempre. Isso é uma grande discussão, a linha mais defensiva vai dizer que não, que tem que ter um prazo máximo, seja ele o prazo máximo de prisão, ou seja o prazo da maior prisão para aquele crime, né, que, afinal de contas, é ainda assim uma punição a uma conduta e não uma internação só para a segurança dela ou outra coisa, mas é uma questão muito complexa, né? Principalmente nos casos que eu te diria assim, que há um diagnóstico de uma sociopatia, por exemplo, né? Então, o sujeito cometeu um crime e ele tem essa sociopatia, que isso pode ser diagnosticado, né? E esse sujeito vai ser liberado, ele vai repetir esse crime tantas e tantas vezes ele achar que deve, porque ele não tem uma culpa que ele possa repensar na sua atitude. E aí eu faço de novo a pergunta, quem é que é o responsável por isso, digamos? Está me entendendo? Né? Sim. Eu acho que é um Quem problema... assume isso? Um problema social, na verdade, né? É que também daí já entra uma outra discussão que talvez não seja o espaço, mas só me lembrei quantos, né, que acabam, que realmente são sociopatas, né? Esse diagnóstico é muito difícil também. A gente gosta muito, acho que enquanto sociedade, daquela história do serial killer, daquela história do psicopata, daquela pessoa má, e a gente vai ver quem trata no presídio, quem entra nesses lugares vê que não é bem assim, né? A grande população da massa carcerária, pelo contrário, são vítimas de muitas mazelas e de várias outras questões, né? Mas realmente é um debate muito profundo, né? Mas eu te agradeço, Cláudio. Mais alguma coisa? Não. Desirê, por favor. Bom, essa resolução, a polêmica resolução, né, que traz aí, ela considera, né, a pessoa com transtorno mental ou qualquer tipo de deficiência psicossocial, né, e que tenha inviabilizada a plena manutenção da organização ali da vida ou que cause algum sofrimento psíquico. E isso, em termos psicológicos, psiquiátricos, é uma definição muito ampla, né? Então, eles deixaram isso realmente uma coisa muito ampla ali na resolução. E eles abrangem também, né, os indivíduos com os transtornos relacionados ali ao uso de substância. A resolução traz também, a mesma ideia, né, ela vem ali afirmando que a Lei 10.216 fala, que o tratamento ambulatorial ele sempre vai ser priorizado em detrimento da medida de internação, né? Coerente ali com aquela ideia de tratamento e de não punição para aqueles que têm transtornos mentais, né? Então, a medida de segurança de internação, ela ainda é uma possibilidade, mas vai acontecer em hipóteses excepcionais, né? E onde aconteceriam, né, essas internações? A resolução ela não é muito específica, mas ela fala ali em leitos de hospitais gerais, né? E estabelece que nenhuma pessoa com transtorno mental deve ser colocada ou mantida em uma unidade prisional. E aí, o que agora que vai chegando mais perto, né, a questão dos prazos, desde que a resolução foi publicada ali, haviam 4 prazos a serem seguidos, né? Um deles era a revisão, que era o primeiro prazo ali, né, que era avaliar a possibilidade da extinção dessa medida de segurança ou a possibilidade de progressão, né, dessa modalidade para um tratamento ambulatorial ou a transferência, né, desse indivíduo para um leito de hospital geral. E essa avaliação, ela deveria ter sido, não sei se foi, não pesquisei, deveria ter sido feita até novembro do ano passado, se não me engano, junto com a interdição parcial desses hospitais. E aí, concomitante a isso, eles ficaram responsáveis também por elaborar um projeto terapêutico singular para cada um desses indivíduos, né? Então, fazer ali um conjunto de propostas terapêuticas individual para cada um daqueles indivíduos que está nesses hospitais de custódia, que deve ser entregue ali até
maio desse ano, que é quando vai ter também acontecer a interdição total desses estabelecimentos, né? E agora que realmente, de fato, está chegando perto, eu acho que essa discussão fica ainda mais acalorada, né? Qual é a minha opinião com relação à resolução? Eu acho ela revolucionária, apesar de acreditar que ela veio muito tardiamente, porque a Lei 10.216 é de 2001, e a resolução ela vem em 2023, então muitos anos depois, né? Mas eu acho que a ideia é muito boa, mas a prática me preocupa um pouco, né? Especialmente porque ela traz a questão de, em qualquer fase do ciclo penal, né? Então, pessoas com transtornos mentais ou qualquer dificuldade psicossocial em qualquer fase do ciclo penal. E a gente sabe que os presídios brasileiros, especialmente os federais, são ambientes que causam e que geram o adoecimento mental nas pessoas, né? Então, se a resolução ela for levada ao pé da letra, uma pessoa que tem um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, e está em privação de liberdade, ela teria o direito de realizar o tratamento ambulatorial, né? E aí, a rede pública está preparada suficientemente para lidar com esses casos? Eu acredito que não, sinceramente. Eu acho que não teve tempo, que é algo que realmente deveria ter sido feito, né, a longo prazo, a passos curtos, especialmente porque, por exemplo, como você mesmo trouxe, né, Bia, não tem CAPS em todos os lugares, né? Então, isso realmente é o fato mais preocupante da resolução, apesar de já ter usado em vários casos, né? Na assistência técnica a gente usou e obtivemos êxito em vários, inclusive com um parecer positivo, né? Um pedido de soltura do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente, né, fica naquela e aí, vai dar certo, não vai dar certo? Como é que isso vai, né, de fato acontecer? E eu acho que para essa resolução, de fato, ganhar força, ela precisa ser sempre mostrada, né? Então, é de fato um assunto muito polêmico e que gera inúmeras controvérsias. Obrigada, Desirê. Eu acho que a gente vive, em algumas questões do Brasil, uma coisa um pouco paradoxal, né? Se a resolução tivesse estabelecido talvez um prazo muito extenso, ou não tivesse estabelecido prazo, acredito que ia acabar sendo que nem a própria lei 10.216, porque não teria efetividade. Mas, por outro lado, preocupa também as coisas atropeladas, né? E também não se pode ser uma medida finge que faz. A gente vai, então, soltar e vai deixar completamente desassistido, vai obrigar CAPs já sobrecarregados a lidar com essa demanda. Uma coisa pessoal que me preocupa é, por exemplo, uma reincidência dessa população, sabe? Novos crimes e isso ser utilizado para um novo discurso punitivista de, olha aí, soltaram e estão cometendo crimes, né? Então vamos voltar, daqui a pouco pode até ter uma reação contrária, né? Sentido, então agora vamos prender todo mundo para sempre. Então é uma série de coisas até sociológicas que a gente tem que repensar enquanto sociedade, enquanto atores desse sistema, né? E que com certeza não é só do sistema de justiça. Então já, né, agradeço muito a participação assim de vocês, é crucial para nós pensarmos nessas questões. Agora, então, eu já abro se algum dos participantes quer fazer alguma pergunta sobre os temas que nós conversamos ou sobre algum outro tema relacionado que pense que gostaria de perguntar para os nossos palestrantes. Pode ser no chat ou podem abrir o microfone também, se ficarem mais à vontade. Bia, vou pedir licença, então, para fazer uma dúvida que eu tenho para saber como é que a Desirê, o Cláudio, a Marina enxergam a questão das comunidades terapêuticas, né? Nós percebemos que com essa política antimanicomial, né, que teria que haver essa substituição das internações por tratamento ambulatorial, ganhou espaço, então, as comunidades terapêuticas, né, que tem esse viés frequentemente associado
com a religião e também esse paradigma bem fixo da abstinência, né, como condição necessária para o tratamento. E a gente percebe também, né, que essas comunidades terapêuticas, essa proliferação, né, cresceram muito nos últimos anos, acabou se dando com financiamento público, né, dinheiro que, de repente, poderia ter ido para os CAPs, né, na comarca onde eu atuo, lá em Tramandaí, quando é um caminho, fica ao lado da Defensoria Pública, quando é um caminho assistido para lá com uma questão de saúde mental, o prazo para consulta é de 6 meses. Tá? Então, e recuperando o que a Marina trouxe, né, como essas questões da necessidade de internação e de essas abordagens mais invasivas também estão atreladas e atravessadas por questões econômicas, questões de classe, né, porque se a pessoa efetivamente tivesse dinheiro, né, para contratar uma clínica, um acompanhamento terapêutico, né, talvez, ou chegasse no CAPS ali e realmente fosse atendida em 2, 3 dias, tivesse um segmento, talvez não se chegasse ao ponto de necessitar daquela mãe desesperada com o filho quebrando as coisas em casa, pedindo uma internação compulsória, né? Como a gente percebe isso também atrelado essa ausência de financiamento do CAPS, como já foi dito aqui. Mas a minha pergunta é nesse sentido, como que vocês enxergam a atuação das comunidades terapêuticas e essa abordagem ligada frequentemente à religião e à abstinência, se tem surtido efeito? Então, saber a opinião de vocês. Obrigado. Bom, eu posso começar falando, então. Com relação às comunidades terapêuticas, não conheço muito com relação a essas instituições, mas sei o que observo no meu cotidiano de trabalho, e acredito que uma das problemáticas é que a proposta em si, de ser uma residência, é uma boa proposta. O que acontece é que, na maioria das vezes, são instituições totais. O sujeito, e aí são exemplos bem práticos, o sujeito tem todos os atendimentos ali dentro. Então, ele não sai, ele não vai ao CAPS, ele não vai... Porque a ideia seria essa, que fosse uma instituição ali também articulada com a rede do território, que esse sujeito pudesse circular, né? Não que fosse uma instituição total. Evidente, alguns casos, talvez, que fossem a exceção, os casos de sujeitos que não podem realmente sair de dentro da instituição. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. A maioria dos sujeitos fica ali em tempo integral. E aí, bom, a gente tem aí inúmeros relatos de maus tratos, né, a mídia nos traz esses elementos também de situações de risco em que eles estão. Agora, bom, daí... Que alternativa temos? Temos lá aquela família que também está sem nenhuma condição de dar conta, onde esse sujeito também vai estar em risco e colocando outras pessoas em risco. E aí, essa questão que o Antônio trouxe do CAPS é muito importante, porque o sujeito que está em sofrimento, para ele fazer o movimento de ir até o CAPS já é muito difícil. E aí ele chega lá e não tem atendimento. E é evidente que não estou aqui culpabilizando os servidores do CAPS, né, os trabalhadores do CAPS. A questão é que realmente não tem recursos humanos suficientes. E aí esse sujeito depois, quando ele cai lá no judiciário, muitas vezes a gente vai dizer que ele não aderiu ao acompanhamento. Como é que ele ia se vincular à equipe se no momento em que ele muitas vezes mais precisou, ele não conseguiu ter acesso a essa equipe? Então, são coisas que dificultam muito. A gente precisa de uma ampliação muito grande dos serviços básicos, das portas de entrada, como é o caso do CAPS, e também da qualificação dos sujeitos para trabalhar com isso, porque são demandas muito difíceis, né? Eu, lá no judiciário, trabalho pontualmente, mas é muito diferente de você acompanhar o sujeito, né? A minha atuação como perita é diferente daquele sujeito que está lá na ponta e que certamente fica muito mais vulnerável, digamos assim, a todas essas questões sociais a questão social que surge ali, né? É lá que eles vão bater. Eu acho também uma questão complexa essa, né?
eu acho que a gente tem que cuidar com as generalizações, né? De pensar assim, todas as comunidades terapêuticas são boas. Ou, ao contrário, todas as comunidades terapêuticas não prestam, entende? Ou, pior ainda, as comunidades terapêuticas que são ligadas à religião são ótimas e bondosas, que é um grande engano, entende? O que pode ser um grande engano, né? Eu acho que vão existir comunidades que realmente ajudam o sujeito a se recuperar e comunidades que vão tratar muito mal os indivíduos, como a gente vê nos casos extremos, nas notícias, nos jornais, na televisão, enfim. Né? Porque o ser humano tem esse problema, né? Se ele não for fiscalizado em algumas situações, as coisas não acontecem. As coisas acabam degringolando, de uma certa forma. Então, eu acho que ser o título de comunidade terapêutica não é o suficiente para a gente determinar se é boa ou se é má. Eu acho que precisa de muita fiscalização, e uma fiscalização muito pesada, muito séria e muito dura, para poder cobrar que essas instituições sejam eficientes em todas as esferas. Bom, eu acho que essas comunidades terapêuticas, elas acabam sendo, né, alternativas ali, especialmente para aqueles indivíduos que não têm um apoio familiar, né, que não têm uma rede de apoio realmente com que possa contar, e que sim, muitas vezes tem imposições, como o Antônio trouxe, né, as religiosas, por exemplo, mas como a gente falou antes, né, não existe uma receita de bolo. Então, elas podem funcionar para alguns indivíduos, enquanto para outros não, né? E como o Cláudio trouxe, elas podem ser boas e podem não ser boas. Mas eu queria trazer uma coisa aqui mais para a gente refletir, né? Que as leis de drogas que eu mencionei antes, né? Tanto a conhecida lei de droga, a 11.343, quanto a 13.840, não sei exatamente qual, na verdade, elas falam que a internação desse indivíduo, né, dependente químico, ela deve ser realizada em unidades de saúde e hospitais gerais, vedando a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras, né. Então, eu acho que é um ponto aí para a gente se pensar, né, esse acolhimento, ele é tão problemático a nível de uma legislação vetar, né? Porque quais são as causas, né? Muito bom, obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta a mais dele, então, porque acho que foi a Marina que comentou sobre política de redução de danos, né? Então, uma coisa mais rapidinha, assim, mas queria ver como que vocês veem isso, assim, tanto como cidadã quanto como defensora, e falando dessa questão das drogas, né? Eu sinto que a criminalização, do jeito como se torna muito um tabu ainda, e a gente acaba ficando ainda nessa política de completa abstinência, ou acaba que me parece, como leiga, que acaba estimulando talvez uma dependência quando ela surge dessa forma, né? Mas também, por outro lado, queria saber, assim, numa perspectiva profissional, se existe isso, se adianta, quando, como funciona. Bom, eu não trabalho, né, diretamente com esse tipo de demanda, então, e não surge tanto também nos processos essa questão da redução de danos. Eu tenho muitas colegas que trabalham com isso e sei que existem bons resultados, né, com a redução de danos. O que eu observo, que eu acho que fala um pouco disso, às vezes é um casal, uma das pessoas faz uso de substância de uma forma muito mais nociva e a outra consegue fazer de uma forma mais controlada, né? Então, inclusive, às vezes, aquela que faz uso de uma forma mais controlada fica com a guarda dos filhos e ela não para de usar. Ela
ela consegue, de alguma forma, fazer uma redução de danos, né? Mesmo que não tenha passado por uma intervenção específica nesse sentido, assim. Então, eu não sei dos aspectos psiquiátricos e psicológicos que determinam as possibilidades do sujeito, assim, de conseguir fazer essa redução, mas eu entendo que é uma das possibilidades, como tantas, nem todo mundo vai conseguir reduzir danos. Para algumas pessoas, a abstinência é o único caminho, mas para algumas pessoas é possível também a redução de danos. E aí, aquilo que eu falei lá no início, que é a gente ter essa tempo e gente para fazer esse olhar, para conseguir enxergar o sujeito e ver aquilo que ele precisa, para poder fazer um plano terapêutico que contemple aquela singularidade. Vou ser bem franco, tá? Eu não sou muito favorável a essa política de redução de danos, tá? Eu acho ela um pouco permissiva, um pouco cega diante da gravidade das situações de pacientes usuários de substâncias químicas. Mas eu posso dizer para vocês que eu trabalho, às vezes, numa proposta semelhante. Por exemplo, um paciente alcoolista que me procura, e veio no meu consultório, e veio voluntariamente tratar o seu alcoolismo, ele pode chegar para mim e dizer, Cláudio, eu não quero parar de beber, mas eu quero diminuir o meu uso de bebidas alcoólicas e beber de uma forma controlada. Eu não vou chegar para ele inicialmente e dizer, não, isso está errado, tu tem que ir para a abstinência. Pelo contrário, eu vou apoiá-lo e vou dizer, olha, eu tenho como te ajudar para que tu consigas, quem sabe, reduzir o teu uso de álcool e passar a usá-lo de forma social, vamos dizer assim. Existe um medicamento, não sei se vocês conhecem, mas se chama Naltrexona, cujo nome comercial é Hevia ou Uninaltrex, que é um medicamento muito eficaz. E para algumas pessoas, ele diminui a compulsão pela bebida. E eu já tive pacientes que passaram a usar esse medicamento, a naltrexona, e reduziram significativamente o seu uso de álcool, tanto em termos de quantidade quanto em termos de frequência. E eles tiveram uma resposta super favorável. Entende? Então, na verdade, a gente tem que cuidar com a generalização, mas em alguns casos isso pode ser útil para o paciente. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. E como eu já tive casos de pacientes que ficaram usando dessa forma e depois ficaram bem durante um período e que voltaram a usar de forma muito intensa e muito frequente, que eu disse, olha, não está mais funcionando o remédio, a tua proposta não está mais dando certo, porque tu não está mais bebendo de uma forma controlada como tu chegou aqui. Então, nós temos que mudar a tua proposta. Penso que agora tu vai ter que trabalhar para a abstinência, já que tu ficaste por um período bem, mas agora tu não estás conseguindo responder a esta forma de tratamento. Então, eu acho que a gente faz isso na clínica, atendendo pacientes, entende? Mas como política, assim, de controle, eu tenho um pouco de preconceito, eu tenho um pouco de não gosto. Bom, a redução de danos ali como, né, um conjunto de estratégias que visa minimizar os danos causados pelo uso né, de diferentes substâncias, eu acredito que ele pode ser usado como fase inicial ali, né, como parte de um tratamento. Inclusive, alguns hospitais utilizam, né, realizando ali uma redução gradativa do uso daquela substância. Então, na minha opinião, eu acho que é uma estratégia que pode ser utilizada durante o tratamento, né? Iniciando ali, talvez, naquela fase de internação, da desintoxicação, né? E especialmente por questões, inclusive, fisiológicas, né? Então, o corpo também precisa desacostumar aos poucos daquela substância que antes era ingerida ali com tanta frequência, né? E aí, consequentemente, também as questões ansiogênicas, né, vão ser controladas na teoria, né, mas eu vejo, assim, como estratégia a ser utilizada e como o Cláudio falou, utiliza é positivo para algumas pessoas
e para outras não, porque de fato pode ser visto como algo, uma estratégia permissiva, né? E de fato não é a intenção. Perfeito, obrigada. Pessoal, alguma pergunta? Oportunizando ainda, mas já então me encaminhando para o fechamento, quero agradecer de novo imensamente Desirê, Marina, Cláudio, pela disponibilidade, pela assim, abertura e pela riqueza de conteúdo que vocês trouxeram, assim, realmente sensacional e com certeza vai ser o catalisador de várias reflexões para nós. Quero já, em nome também da FESDEP, né, Antônio, introduzir que nós vamos querer entregar um presentinho, tá, para cada um de vocês, de agradecimento pela disponibilidade. Eu vou combinar com os de Passo Fundo, que daí eu faço a entrega, pessoal, na semana que vem, se vocês tiverem disponibilidade. Eu desejei, não sei, o Antônio entrega, como é que... Então, sim. Mas muito, muito obrigada mesmo. Obrigada também ao pessoal que assistiu, que participou até aqui, e também para quem for assistir gravado depois. E dizer que a gente continua à disposição, né, Antônio? Também eventuais parcerias, alguma coisa que tiver, essa troca vai ser sempre muito valiosa, tá bom? Antônio, quer falar alguma coisa também? Fechamento? Agradecer os palestrantes pelas falas, acho que foi muito produtivo, a gente conseguiu elucidar aqui alguns temas que nós tateamos, assim, como leigos ali na situação da saúde mental. Fiquei ainda com algumas dúvidas, acho que podemos marcar já um próximo encontro para aprofundar algumas questões, esses paradigmas da redução de danos, da abstinência, acho que são bem interessantes. E, enfim, nos colocar a FESDEP à disposição para novas parcerias e novos encontros. Obrigado. Eu vou ler para a gravação também. Não sei se querem falar alguma coisa de fechamento. Vou deixar vocês falarem. Se Desirê quiser falar o livro que tu colocou. Bom, eu acho que é realmente agradecer, né, a oportunidade da gente vir aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, essa troca. Eu deixei aí no chat uma indicação de livro para quem tem interesse mais nesse tema da dependência química, que é um livro da Artimed, se não me engano, chama Dependência Química, Prevenção, Tratamento e Políticas Públicas. É um material bem interessante e que pode auxiliar aí no esclarecimento de algumas questões. Eu agradeço, então, a oportunidade, né? Acho que esses espaços são realmente muito importantes, que a gente possa ter outros momentos como esse. Eu também quero agradecer a oportunidade, achei super interessante poder conversar sobre esses temas, né, que são complexos, que são difíceis, né, pessoal? Felizmente, existe alguns avanços dentro da psiquiatria, que é uma psiquiatria mais intervencionista, não sei se vocês já viram falar, que é o caso de tratamento de pacientes que não respondem ao tratamento convencional de casos depressivos, né, e que hoje em dia a gente tem o uso da ketamina, enfim, o uso da escetamina, falar da neuromodulação, que é uma forma de tratamento que é considerada eficaz e segura. Por exemplo, a eletroconvulsoterapia, ela é mais segura que um parto em termos de risco para a saúde. É claro, como a Desirê falou, ela nunca deve, nunca pode ser usada como forma de punição, mas é uma medida extremamente eficaz quando se falhou todas as outras formas de tratamento, que pode resgatar a saúde mental de muitos indivíduos e muitos melhoram com esse tipo de intervenção. Mas, claro, dentro de um uso cuidadoso e criterioso. Mas parabéns, Bia, parabéns ao Antônio aí por esse evento, e a gente fica à disposição. Obrigado. Muito obrigada. Eu sou suspeita porque eu amo esse tema, amo essas matérias que nós tratamos aqui. Eu tentei puxar mais para o direito, mas por mim eu ficaria ouvindo vocês falarem só assim numa perspectiva, só tirar dúvidas mesmo. Mas, então, de novo, agradecer muito, muito, muito a contribuição de vocês e nos colocar à disposição. Tá? Então, boa noite, obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu até aqui. Então, tchau, boa noite.